Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Abotscast, o podcast da Abots, aqui no nosso lindo estúdio da Crosshost, nosso parceiro aqui da Vila Mariana. Hoje vamos navegar pela história da TV brasileira, com dois ícones aqui da Century, que é uma dos associados da Abots, Mikio, gerente de marketing da empresa, Hélio, responsável pelos novos negócios da empresa. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Estamos aqui. É uma aí. alegria estar aqui. Prazer é enorme, né? Prazer é nosso. Obrigado aí pela oportunidade, né, Abots, né? Poxa, um parceiro aí que nós conquistamos agora e que tem sido fundamental para esse novo momento da empresa. Então, poxa, muito obrigado aí pelo espaço. Perfeito. Uma honra. Não é sempre que a gente tem aqui alguém com mais de 40 anos de experiência no mercado. A gente precisa aproveitar isso de alguma maneira. Então vamos lá, né? Então, o Hélio está aqui com mais de 45 anos no mercado de TV, no mercado de antena, para ser mais específico. E, para mim, o mercado de parabólica, se você olhar o mercado de TV, você vê várias evoluções, né? Mesmo, eu acho que do preto e branco para o colorido, até analógico para digital, você vê evoluções. É a mesma maneira de assistir televisão. Agora, para mim, a parabólica foi uma revolução. Porque você muda a maneira com que as pessoas assistem TV e você dá acesso à TV, a conteúdo, para gente que nunca teria. Então, Hélio, conta um pouquinho da história da parabólica desde lá do começo. Agora vamos viajar um pouco no tempo aqui. Sim, vamos voltar aí, né? Vamos falar do início dos anos 80. Não é? O Brasil tinha uma configuração. O sinal de TV estava sempre disponíveis nos grandes centros, nas capitais, né? Aqueles canais tradicionais que estão até hoje, né? Com outros nomes aí, mudaram um pouco de nome, mas são os mesmos 4, 5 canais que nós tínhamos nas grandes cidades. E no interior não se assistia TV, né? Tirando alguma cidade, polo, fora das capitais, tinha um canal, 2 canais como opção, uma TV analógica transmitida em VHF, né? Com uma antena de VHF, inúmeros problemas. Pouca quantidade de canal, baixíssima qualidade de vídeo. Assim era a realidade da TV no Brasil. Tanto é que, nessa época, o grande meio de comunicação era o rádio, não era a TV, né? Era o que atingia todo o país mesmo, né? E aí, com o surgimento da possibilidade de você assistir uma TV via satélite, que no começo tudo nasceu para que as emissoras alimentassem a sua rede, né? Porque a comunicação São Paulo, Nordeste, Rio, para o Sul, para a rede Amazônia, era tudo link terrestre. Então, quando surgiu a possibilidade das emissoras subirem o seu sinal no satélite e distribuir para o Brasil, então, mas isso era uma ideia para as emissoras, uma operação profissional, vamos dizer assim. E, nesse meio termo, eu trabalhava numa empresa que era fornecedora desse material para as emissoras de TV. E ali começa a surgir uma ideia, puxa vida, mas se tem um sinal aberto, se a emissora capta lá, os próprios profissionais que estavam trabalhando ali, mas se eu tivesse uma antena dessa na minha fazenda, como alguns tinham diretores, eu também assistiria? Sim, assistiria. Esse modelo já era utilizado, lógico, nos Estados Unidos, tá? O pessoal tinha lá antenas banda C enormes para assistir TV também. E os Estados Unidos também é um país continental que nem o Brasil. Então, puxa, isso dá para fazer. É lógico que no começo eram antenas caríssimas, né? Então, no começo, só aquelas pessoas que tinham mesmo condições, sei lá, estou falando aí de $6 mil, $7 mil, um kit, né? Se você jogar no preço de hoje aqui, você vai ter o preço de um carro. Mas começou. Eu cheguei a instalar a antena numa fazenda que eu fui de avião. Uau! Né? É lógico que não fui eu que vendi, né? Mas a empresa comercializou e eu tive que ir de avião para instalar lá a antena lá na fazenda de um cara poderoso, tal, lá, como desempregado. Essa antena foi para assistir a Copa de 86. Né? Então, era assim. E isso foi... As indústrias começaram a se interessar, então, por esse produto e começou a haver um desenvolvimento, né? A melhoria das antenas, a melhoria dos receptores, né? O receptor, que hoje é minúsculo, era um rack, né? Então, parecia uma geladeira, né? Na casa das pessoas. Então, isso começou a ter esse desenvolvimento. Começou a surgir indústrias para trabalhar com esse produto, para produzir não só para as emissoras de TV, mas para comercializar. E começou uma evolução também. A gente falava em antenas de 4 metros de diâmetro, né? Aí
o satélite começou a evoluir, subiram novos satélites com uma tecnologia melhor, o LNA, que é o amplificador de baixo ruído, os LNBs também começaram a evoluir, melhorando o rendimento daquele sistema, e o próprio receptor, né, o tuner do receptor também começou a evoluir. Então, começou a diminuir o tamanho da antena, começou a ganhar escala, volume, então começou a diminuir os custos. Então, isso começou a se aproximar mais do bolso da população. Então, aí surgiram consórcios, havia um consórcio de antena. Então, a pessoa, né, o cara fazia um consórcio lá, 12 pessoas. Aí ia sorteando ao longo do ano e as pessoas iam pagando. Né? Então, era assim. E isso começou a se popularizar, cada vez mais, o custo foi baixando, foi descendo a pirâmide, vamos dizer assim, né? E isso foi se espalhando. Então, aquilo que era uma coisa difícil, assistir TV, começou a se tornar uma realidade. Puxa, então quer dizer que eu posso assistir? E comparando com o sinal que, quando alguém recebia de VHF, o sinal da parabólica era um cinema. Né? Aquilo era uma maravilha. Então, quando a gente ia num lugar, instalava uma antena num lugar longínquo, que a pessoa via aquela imagem, eles ficavam maravilhados. Né? Puxa vida, mas agora eu vou assistir. Então, isso acabou levando então a TV para o Brasil todo, porque o sinal do satélite ele funciona da mesma maneira se você estiver lá no sul, se você estiver no nordeste, se você estiver na Amazônia, se você estiver em São Paulo, se você estiver numa cidade grande, se você estiver na zona rural. Então, para a época, uma qualidade espetacular. Isso se tornou um fenômeno. E, de certa forma, a parabólica mudou o jeito do brasileiro assistir TV. Tem um malefício, ele democratizou a TV, Sim. Por outro lado, deu uma pasteurizada na cultura. Né? Então, a gíria que só se falava em São Paulo, que só se falava no Rio, hoje é bem falado no Brasil todo, porque a TV acabou chegando em tudo quanto é lugar. É interessante você ver assim, tanto a questão do propósito, quando a gente trabalha com isso, né? Porque foi o que você falou. Anos atrás, vocês deram para a população brasileira a possibilidade de assistir a coisas que eles nunca teriam assistido, nunca teriam acesso a isso. Assim, é uma democratização de informação, de entretenimento para esse pessoal, e isso nunca aconteceria se não fosse a TV. Sem dúvida. E eu acho que a Century teve um grande papel dentro disso, junto da pessoa do presidente da Century, que para mim, assim, eu trabalhei sempre nesse mercado, comecei na área de TV, no mercado de parabólica, assim, o nome dele é uma lenda, né, o Wagner. E como começou isso? Como que o Wagner teve essa ideia? Da onde começou? Como que a Century começa dentro desse mercado para que se torne a potência que ela se tornou? Tudo é história, né? O Wagner é uma pessoa assim, como você falou, é uma lenda, mas é uma pessoa muito empreendedora. Isso é verdade. Ele começou, o Wagner nasceu numa oficina de concertos de TV. Né? O seu Souza, o pai dele, tinha uma oficina, ele montava kits de TV na década de 50, lá em São José dos Campos. 54, né? 1954. Rádio Luz. Ele montou então ele montava kits da RCA e comercializava. E depois ele se tornou também alguém que fazia manutenção em TV. Né? Lá em São José dos Campos, ali, pequena São José dos Campos na época. A empresa chamava Transescola. E o Wagner nasceu, brincou no meio dessa oficina, né? Lá com o pai dele. O pai dele, então, era um técnico espetacular, uma pessoa, né, assim, de um princípio, assim, uma pessoa que eu conheci, tive o privilégio de conviver com o seu Souza. Então, o presidente da Century nasceu nesse ambiente, trabalhou com o pai. Eles tinham lá um comércio de componentes eletrônicos, que ele via a São Paulo, na Santa Ifigênia, comprar componentes e tal. E aí ele começou a comercializar e começa a surgir em São José dos Campos, a cidade começa a crescer e entra lá uma transmissão de UHF, que era uma novidade ali, né, no final dos anos 70. E eles montaram uma loja de antenas, chamada Central das Antenas. Então ele começou a comercializar antena, né? Muito empreendedor, ele dominou o mercado ali, e São José é um polo ali para a região, as pessoas vinham a São José para comprar antenas e tal, e ele foi crescendo nesse mercado e começou a enxergar um outro mundo. Né? E aí surgiu a parabólica, e ele falou, eu vou vender esse negócio aí. E começou, a primeira antena parabólica comercializada lá no Brasil foi para um hotel em Ubatuba, e quem instalou foi o fundador da Century. Na margem ali da Rio Santos, né? Hoje Rio Santos, mas ele instalou essa antena, era uma antena de 5 metros.
Então, veja que é lá no começo. Ele pôs a mão na massa e ele enxergou. Nossa, esse negócio aqui vai ser uma maravilha. Se eu conseguir vender isso aqui... E ele começou a comercializar e, encurtando, né, ele montou uma distribuidora e começou a ser um grande atacadista de antena. Ele já não vendia mais só para São José dos Campos, começou a vender para o Vale do Paraíba, começou a vender para o estado de São Paulo, e ele foi enxergando aquilo, e foi enxergando, e começou a comercializar a nível Brasil. Montou uma empresa chamada MATV, e com essa empresa ele expandiu o negócio dele com as grandes marcas de parabólica da época. E aí, bom, o que aconteceu? Ele adquiriu uma capacidade de venda, porque ele é um exímio comerciante, né? Assim, como eu falei, um empreendedor, e ele começou a descobrir mercados, e as fábricas não conseguiam atender a demanda dele. Isso é incrível. Chegava no momento assim, quando chegava no final do ano, Copa do Mundo, sempre tem uma explosão de venda. Quando chegava naquele momento, faltava produto, porque o fabricante... E aí, o que acontecia? O fabricante, às vezes, privilegiava o próprio cliente dele, e não ele que era um distribuidor. Então, ele falou, eu vou ter que ter a minha marca. E aí, por esses desencontros da vida, surge a marca Century. Ele cria essa marca. 1992, né? Cria a marca Century e começa ainda ia nos fabricantes e olha, fabrica para mim, coloca a minha marca e tal, até que em 94 foi quando eu entrei lá, entrei justamente nesse objetivo. Eu preciso fabricar o aparelho, né? Então, aí, em 1996, ele implanta a fábrica da Century lá em São José dos Campos. Então, ele começa a fabricar os receptores. E aí, ele sempre teve uma capacidade assim de se organizar financeiramente, né? Uma empresa muito estruturada. Então, ele começou a adquirir lotes grandes de material para fabricar receptor, de maneira que não faltasse mais no mercado, né? Então, aquele problema que ele vivia, ele falou, não, a partir de agora eu vou cuidar desse mercado, eu vou cuidar de abastecer o mercado para que não falte mais, para que as pessoas possam comprar o receptor e saber que ele vai receber. Então, junto disso, lógico, em paralelo um monte de coisa, né? Ele viajava ao exterior, ele ia lá no início à Coreia, que era a grande fornecedora de produtos eletrônicos nessa época, para conhecer, para saber como é que as indústrias funcionavam, como é que as empresas, grandes empresas coreanas se organizavam. Ele foi pioneiro, né, Hélio, nesse relacionamento, né, com a Coreia, né? Então, ele veio trazendo essa cultura também, né, lá de uma Samsung, de uma LG, né, que não eram tão grandes como são hoje. Sim. Né? Então, ele trouxe essa cultura com a visão dele aqui, né, adaptada ao Brasil. Então, aí monta toda uma rede de distribuição por todo o Brasil, né? Fala, vou ter que ter gente Century em todo lugar. E aonde não tinha, ele ia lá e implantava, procurava um parceiro local. Quero aqui, quem é um empresário bom aqui nesse lugar? É fulano de tal. Ele ia lá, olha, eu tenho um produto, esse produto, uma marca forte, uma propaganda, né? Sempre usava o Lima Duarte, já desde aquela época como garoto propaganda, ele era um fenômeno. Aliás, tinha muita gente que achava que o Lima era sócio da empresa. Isso, tamanho o vínculo que ele tinha com a marca. Do próprio Lima Duarte. Eu acho que eu sou dono. E pede a antena para ele. Não, Exatamente. Mas, pelo que eu lembro, eu era menino, né? Mas assim, eu lembro que vocês colocaram o Lima Duarte praticamente como instalador na propaganda. Ele ia andando, né? Com a van. Com a van, tudo. Isso. E aquela coisa, Century. O Brasil se liga aqui, né? Muito forte. Esse slogan. Então, foi muito forte. O Wagner cuidou de montar toda uma rede de distribuição, né? Com parceiros que ele escolheu a dedo, né? Foi lá, ia lá, olhava e tal. Aqui nessa região, nós vamos implantar aqui uma distribuição centro, eu vou dar o suporte de material, suporte financeiro, e nós vamos implantar essa marca. Então, a Century começou a crescer de uma maneira assim exponencial, né? Por conta tanto da credibilidade, da política, da empresa, da política de venda, da coerência dos negócios, né? O Wagner, nessa questão do empreendedorismo dele, ele sempre foi alguém que sempre foi muito fiel aos seus princípios. Né? Aquilo que ele fala acontece. Né? E ele não tem duas palavras. Então, parceria é parceria. Então, ele tem parceiros. Né? Ele formava parceiros e, com esses parceiros, né,
Então, acontecia às vezes de alguém chegar lá nos procurar, olha, eu também queria vender. Não, nessa região eu já tenho meu parceiro, então, se você quer comprar, compra dele. Né? Então, a empresa cresceu nesse formato. Né? E nós, os profissionais que trabalham lá, né, montou equipes. Né? Eu fui trabalhar lá, mas outras pessoas, como nosso diretor hoje, o Carlos Ottoboni, que é uma pessoa muito capacitada também do mercado, também assim mais ou menos do mesmo tempo que eu, que está lá com a gente também desde o início, na implantação desse projeto. Até o Ottoboni mesmo, né, contou né? esses dias que ele participou, né, da concepção dos primeiros receptores, que tinha o tamanho do frigobar, né? Então, assim, o Ottoboni tem um livro escrito, inclusive. Sim. Ah, sim? Sim, tem um livro escrito. O Ottoboni está nessa turma dos anos 80, lá do gente início. boa na Century. Né? Quando eu trabalhei com ele nessa outra empresa, trabalhávamos lá, o Ottoboni, e o Wagner era cliente dessa empresa, lá que nós nos conhecemos. Né? E aí, então, o Ottoboni é dessa época também, então ele também tem esse conhecimento técnico, né? Na verdade, é o seguinte, um profissional em qualquer empresa tem que ser multidisciplinar, né? A gente tem que conhecer tecnicamente o produto, mas eu também saber quem vai usar, quem vai vender, como é que vai vender, quem vai instalar, como é que vai instalar, senão nunca vai ser sucesso. Né? Você tem que dominar toda a cadeia. Então, aí ele foi montando uma equipe de pessoas, né, com experiência nesses vários ramos, e ele muito presente, porque ele andava, naquela época o avião era uma coisa mais complicada, caríssima, e ele rodava o Brasil todo de carro. Né? Visitava o Nordeste, o Sul, ali, região Oeste, para todo o Brasil. Quando você viu, o Wagner estava te ligando. Olha, eu estou aqui, estou com um cliente aqui, estou na loja, ele está com uma certa dificuldade, você resolve aqui para mim e tal. Então, a gente foi tentando, assim, para a realidade da época, estar presente, né? Mas a nossa maneira de estar presente no mercado era através da nossa rede de distribuição. Sim. Sempre, né? E, Miquel, hoje em dia a gente vê muito essa coisa de influencer, né? Sim. O pessoal usando muito influencer. A Century começou lá atrás. Exato. Com essa propaganda. Com o Lima, né? Era um influenciador. Century. Ele era um influenciador. E você acha que naquela época, pensando hoje, sim, a marca cresceu muito devido a essa ação? Ou essa ação só veio reforçando a presença que a marca já tinha? Eu penso que essa ação só reforçou, porque como ele estava comentando, um dos diferenciais da Century foi essa proximidade com os canais de distribuição. Então, a gente estava comentando ali nos bastidores, né? Muitas empresas precisam ter hubs ali para poder criar, né, um canal de distribuição em mercados mais distantes, né? Então, o seu Wagner ele fez algo impressionante. Ele se aproximou muito do distribuidor através desse relacionamento. Então, ele tinha uma fonte de informação muito rica. Então, a tomada de decisão, né? O trabalho com cada região, porque o Nordeste pensa diferente do Sudeste, que tem uma maneira de comportamento diferente do Sul. Então, a Century soube olhar para esses Brasis, né? Para esses diversos Brasis e trabalhar de uma maneira segmentada. Então, quando vem, né, o Lima Duarte e outras ações, eu creio que ela só fortalece o posicionamento da Century, né? Com a comunicação, aí sim com o trabalho de comunicação, né, mas que já era sustentado por todo esse trabalho de proximidade que o seu Wagner tinha com os distribuidores, que a Century tinha com os distribuidores e que permanece até hoje, né? Aliás, como ele comentava, uma coisa que poucos viram foi o Nordeste como oportunidade de mercado. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para o Nordeste ainda, eu estava no Vale Sul, né, que é uma outra empresa do grupo, e aí eu passei ali, fui para Caruaru, e aquela região eu olhava só aquelas anteninhas, né, com o laranja, né? Só azul e laranja. Azul e laranja. Eu falava, uau, né, olha só como é impressionante como a Century dominou, né, o mercado aqui do Nordeste, né? Então ele foi visionário em muitos aspectos, né? Sim, e assim, se você imaginar o tamanho do Brasil, né, o Brasil é continental, é gigantesco, né? O mercado de parabólica ele mostra duas coisas, né? A primeira é a diferença que você tem nos diversos Brasis. Sim. É óbvio que para você vender no Nordeste é muito diferente do que você vender no Sul ou no Sudeste. Né? Mas você não conseguiria fazer esse levante todo, instalar tanta antena, colocar tantas coisas se você não tiver um exército à sua disposição, que eu acredito que é o que a Century conseguiu construir, que é a rede de instaladores, né? O anteneiro. Sim, né? Que eles acabaram se organizando também, né? Entre eles ali. Então, assim, é quase que um consórcio de anteneiros aí no Brasil inteiro que levam a TV a toda a população. Sem eles não seria possível. Sem dúvida. Então, como que é a relação hoje da Century com essa rede,
quantos vocês têm, como que vocês chegam até eles, como que vocês instruem, como funciona essa vida com eles? Hoje existe um projeto, e até o Hélio, ele é super importante, que nós chamamos de Century Connect. Então, nós vamos até o distribuidor, inclusive no final do ano passado, nós tivemos o último em outubro lá na Paraíba, e foi super interessante. Nós fizemos 2 eventos com mais de 70 anteneiros participando do evento. Então, esse Century Connect, qual é o objetivo? Nós vamos apresentar os produtos, lançamento, o Hélio leva treinamento para capacitar esses anteneiros, para aproximar esses profissionais também do nosso distribuidor, né? Também o interesse do nosso distribuidor em estar mais próximo. Então, foi super legal, porque eu me lembro que 2 irmãos, né, lá em Cajazeiras, depois do treinamento, eles se aproximaram de nós, assim com emoção mesmo, assim, eles estavam emocionados. Eles falaram assim, poxa, homem, que o Hélio... Você sabe que eu construí a minha casa, eu comprei o meu carro, eu e o meu irmão vendendo antena Century. Então, como eles, vários outros ali se aproximavam. Eu lembro que a gente estava chegando ali, né? Um outro lojista também veio contar ali, poxa, olha, eu já trabalho com a Century há 30 anos, né? Hoje eu tenho uma rede de lojas, olha, aquele imóvel é meu, aquele outro imóvel é meu também, e eu só conquistei isso por conta da Century. Então, primeiro que há acho que um vínculo emocional, né? A gente fala da memória afetiva, né? Esse relacionamento que foi construído, essas histórias, elas têm um valor muito maior, muitas vezes, que o próprio negócio. Né? Então, a gente consegue sustentar esse relacionamento a partir né, dessa memória afetiva, né? Dessa história que foi construída. E através desses treinamentos. Claro, nós também temos um aplicativo hoje com mais de 10 mil downloads, mais de 5 mil cadastros. Então, o antenista pode utilizar ali para fazer a ativação do receptor, né, para outras informações também. Nós estamos ampliando, né, o nosso atendimento ao cliente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Então, existem outras maneiras, né, que nós temos buscado para nós nos aproximarmos através de treinamento, né? Futuramente, quem sabe, ali uma estrutura mais digital, né, de treinamento para os antenistas, né? Enfim, para o anteneiro, ali para esse profissional. Né? Mas é um relacionamento que já vem de muitos anos, né? O primeiro treinamento que eu fiz na Century foi em novembro de 1994, em Recife, para 200 né, profissionais do ramo de antena. E ao longo desses 30 anos, eu já não sei quantas vezes eu fui nos lugares. Eu sei que eu já fui em todos os lugares do Brasil. Né? Mas, assim, então, isso que o Mickey falou, é muita história. Né? É o meu primeiro carro... eu criei meus filhos. Isso é muito comum. Você chega numa loja, você chega o próprio técnico, desde pessoas muito bem-sucedidas, como aqueles mais simples, pessoas humildes também, mas que também proveram a sua família através da instalação de antena. Né? E aí, muitos assim lembram da gente, eu tive um treinamento com você há 10 anos, 15 anos, tal. Então tem uma história, né? Essa identificação com o Nordeste, que é uma fala do Nordeste, porque tem uma demanda de sinal muito grande lá. Sim. E o Wagner, na verdade, o pai dele é paraibano. Né? Eu não sabia. Então, então ele é da Paraíba, aquele o nordestino que vai para São Paulo para lutar. E o pai dele foi lá para lutar, lutou e venceu. Né? Então, aí o Wagner tem essa afinidade com o Nordeste, né? Então, ele sempre estava por lá. Então, ele teve essa capacidade também de enxergar isso, né? Da necessidade lá, porque ele conhecia o interior, porque ele via. Então, isso nos ajudou. É lógico que, como você falou, é um monte de Brasil, mas essa dificuldade de assistir televisão tinha em todo lugar do Brasil. Né? Então, o nordestino é de um jeito, o gaúcho é do outro, o goiano é do outro jeito. Né? Então, cada um tem o seu jeitão, mas a vontade de assistir televisão, a necessidade, essa existe em todo o Brasil. E aí, esse negócio, surgiu a necessidade de quem comercializa e surgiu a necessidade de quem instala. E, então, essa preocupação com o instalador é algo que vem desde o início da Century, está no nosso DNA. Por quê? Porque nós precisamos muito do instalador. Por quê? Porque a qualidade do meu produto está no trabalho dele. Né? Porque não adianta eu ter uma antena espetacular, um receptor espetacular, tudo de primeira linha, se a pessoa chega lá e aponta errado. Né? Direciona mal, né? Não faz um serviço bem feito. Então, a nossa preocupação é que ele faça. O nosso maior interesse é que ele faça um serviço bem feito, que o cliente fique satisfeito, que ele ganhe o dinheiro dele, que é justo pelo trabalho que ele está fazendo. E aí sim, o cliente vai ficar satisfeito também com a nossa marca, por via de consequência. Né? Então, a nossa preocupação é que ele seja sempre bem informado,
que ele possa conhecer o nosso produto, que ele possa entender também as dificuldades que possam surgir, como resolver, né? Então, essa é uma preocupação que a gente sempre teve, e tem, e continua tendo, e sempre vai ter, porque nós precisamos desse profissional com conhecimento, sendo bem treinado, né? Porque faz com que ele cresça, o crescimento dele é o nosso crescimento. Sim. E a alegria dele é a nossa alegria também, claro. né? Porque é muito bom quando a pessoa às vezes faz contato com ele. Não, a pessoa foi lá, instalou, nossa, mas ficou tão bem feito. Então a preocupação também de que ele se apresente bem, de que ele tenha a ferramenta correta, que ele se porte bem na casa de um cliente, porque ele está atendendo um cliente, que aquela instalação é o início de uma nova venda, porque se ele faz bem feito, a pessoa vai indicar, né? Aquela máxima que vale para todos os produtos, vale, né? Um cliente satisfeito vai fazer propaganda. Claro. Sim. Né? Claro. Eu acho uma coisa que quando eu trabalhava nesse mercado, né, da antena parabólica, para mim, os grandes influenciadores de venda eram os instaladores. Pois é. Era o próprio antenista. Sem dúvida. Porque a hora que o cliente chega no balcão, ele não fala, eu quero um Century. Ele não fala isso. Ele fala assim, eu quero assistir televisão. Uhum. E aí é ele que vai falar assim, eu tenho um bom aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse E aqui. mesmo que o cliente conheça a marca, ele é um fator de decisão super importante. Sim. Porque o cliente confia, né, na qualidade técnica que ele está oferecendo, né? Então, a importância da nossa proximidade com ele é essa, né? De realmente, assim, primeiro, que se ele representa a marca. Quando uma instalação é mal feita, né? Se ela é mal feita, não é a instalação, né, do profissional, mas é o produto do Century. Sim. Então, o trabalho com eles reflete em toda a cadeia e na percepção da marca, né? E eu creio que é por isso que a Century é um equity tão forte hoje, né? Não, eu acho que mais do que isso, até se você pensar em nível social, Sim. nível de país, as grandes evoluções da TV brasileira não acontecem sem esse exército. Sem Se dúvida. você pensar, Sem dúvida. Impensável. se você pensar na TV parabólica, No tamanho do Brasil, né? se você pensar na conversão da TV analógica para Verdade. digital, Sim. se você pensar agora na substituição da banda C por banda KU, Sim, tudo isso só é responsabilidade, né, e resultado sim. das empresas que fabricam junto com esse exército que vai na rua Exatamente. e leva a tecnologia para quem Eles nunca são teria. a mão que balança o berço. É. São eles, né? Exatamente. Eles é que fazem acontecer. Não é? São fundamentais. Então, inclusive, para a evolução do produto, eles também são uma parte importante, porque eles nos retornam, olha, tal coisa ficou muito bom, tal coisa podia melhorar. Então, eles também nos dão pistas assim importantíssimas para que a gente possa melhorar, evoluir o produto, não é? Então, quando a gente saiu lá daquela parabólica, as primeiras parabólicas eram mais de 400 parafusos, e não tinha parafusadeira elétrica, meu amigo, era complicado. Para chegar hoje no que chegou, né? Hoje eles montam uma antena em 10 minutos e instalam em menos de 1 hora, já instalou a antena na casa do cliente, o serviço bem feito. É lógico que dependendo da casa, uma ou outra tem passa-fio, casas enormes, tem mais dificuldade. Mas aí é lógico que eles sabem precificar isso também. Claro. Né? Mas hoje em dia a facilidade é maior, mas por outro lado também, hoje você entrega um sinal HD na casa do cliente, já não é mais aquela TV um pouco chuviscada e tal. Claro. Então hoje o nível de exigência do cliente também é maior, porque hoje ele tem mais conhecimento. E então assim, todo mundo precisa aprimorar. E falando em cliente, imagina que você tem todos os instaladores, está tudo certo, porém quando entra na casa do cliente, a marca que está lá é Century. Então quando o cliente tem algum problema, é para aquela marca que ele vai olhar. Exatamente. E é nessa hora que a Century também entra para poder dar o suporte para esse cliente que está na ponta. Exatamente. Então, como que a Century tem tratado esse ponto de chegar na ponta ali para suportar esse pessoal? Hoje nós estamos reestruturando toda a nossa área de atendimento ao cliente, né? Então, nós trouxemos, uma parte do atendimento era terceirizado, então já a partir agora de fevereiro nós internalizamos todo o atendimento ao cliente. Então, o SAC hoje está dentro da empresa. Então, hoje, o controle, né, da qualidade do atendimento que é feito ao cliente final ela é muito maior. Nós ampliamos o número de atendentes e logo agora, depois do carnaval, né, do feriado que vai acontecer, o que aconteceu, né, na verdade, nós vamos começar a atender os finais de semana.
Então, agora a Century vai atender 7 dias por semana esses clientes. Nós temos um sistema chamado Zendesk, então todo atendimento hoje ele é automatizado, né, e humanizado ao mesmo tempo. Então, a gente não deixa de olhar para o nosso consumidor, né, com um atendimento mais humano, mais próximo. Mas a ideia é que se ele precisar ligar no sábado, no domingo, nós estaremos lá para atendê-lo, né, dentro de um sistema que hoje que a gente tem registros. Então, essa informação também, como ele né, comentou a respeito do antenista. As reclamações que nós recebemos também são fonte de informação, né, para o comercial, para a engenharia, para a melhoria de produtos, para a melhoria dos nossos processos, do nosso relacionamento, da nossa comunicação, né? Então, a Century está evoluindo, né, ainda mais, né, no atendimento ao consumidor final através da estrutura do SAC que está sendo montada, né? Então, nós estamos agora trabalhando o tom de voz, né? Tem uma série de iniciativas que estão sendo realizadas, né, para que a gente tenha ainda mais excelência, né, no trato com nossos consumidores finais, né, para melhorar a experiência do consumidor final com a marca. Legal. Pensando aqui, parabólica foi um boom, revolucionou o mercado, mas tem coisa nova vindo, né? Sim. Então, hoje a Century, como empresa, como que vocês estão se reinventando? O que vocês estão pensando agora para o futuro? Futuro da TV, futuro da Century, onde vocês estão trabalhando para que a Century continue entregando esse tipo de serviço para a população brasileira, né? O país inteiro. Nós temos olhado para todos os movimentos, né? Então, por exemplo, TV 3.0 é um segmento que nós estamos acompanhando, né? Já ali bem pertinho, né, Hélio? Bem de perto, a engenharia, enfim, a empresa toda tem olhado para esse movimento com bastante cuidado. Não dá para a gente ficar de fora, né, desse movimento que já está acontecendo, né? A área de streaming também, né? A Century já começou um movimento. Nós lançamos o ano passado, né, o Century Android TV, que é o sticker ali, homologado, né, pela Anatel, pelo Google, e que a gente tem recebido assim, feedbacks super positivos do mercado, justamente por ser um produto homologado, né? Ele tem um mega, mas tem uma velocidade diferenciada, né? Uma facilidade para instalação de aplicativos. Estabilidade muito uma boa de funcionamento. De funcionamento boa. Então, a gente tem recebido dos provedores, dos ISPs, um feedback muito importante. Inclusive, dentro desse movimento mesmo, nós já temos feito algumas parcerias. Eu creio que até a Associação Abaixo tem sido um vetor dentro da empresa para esse movimento. Então, hoje, nós temos uma parceria já com a CDN TV, né? A Zapping também, nós já começamos uma parceria, ETV. Então, tem alguns parceiros que estão sendo desenvolvidos dentro da empresa, né, justamente olhando para o futuro, né, para o streaming, né, e creio que o Centro Android TV foi um primeiro passo ali dentro da empresa para esse movimento, né. Eu acho que a entrada de um streaming dentro da área de produtos, né, da Century, modifica bastante e moderniza bastante o relacionamento de vocês com o cliente. Porque até então, quando você vendia uma parabólica, você não tinha muito dado do que a pessoa está fazendo do outro lado, né? Porque não tem um canal de retorno. Sem dúvida. Hoje, com o streaming, você consegue ter todos os dados de comportamento do seu usuário final. Então, como vocês estão pensando em trabalhar esses dados? Óbvio que com certeza, dentro de todas as leis, LGPD, os standards. Como que vocês estão pensando agora que vocês têm essa informação em mãos, já que a informação hoje em dia é algo tão importante? Claro. Acho que o primeiro ponto é assim, é o início de tudo. No momento que a gente começa a entender como um consumidor se comporta, poxa, o que ele gosta de assistir? Ele gosta de assistir filmes, séries, quanto tempo ele passa assistindo filmes, séries, esporte, que tipo de conteúdo, né, o consumidor está buscando, a empresa ela pode trabalhar. Então, nós vamos conseguir oferecer para eles exatamente o que eles estão procurando. Porque acho muita gente, né? principalmente porque muitas empresas que acabam oferecendo um conteúdo, um pacote, mas que não atende realmente uma necessidade ali do cliente, aquilo que ele está buscando. Ele pode até pagar barato, mas o churn aumenta, né? Então ele vai assinar por 3, 4 meses e depois ele, né, deixa de se relacionar com a marca. Por quê? Porque ele não está entregando aquilo que ele espera. Então acho que o principal, né, ponto que nós vamos ter, né, é poder entender melhor o comportamento desse consumidor e oferecer para ele uma solução que realmente agrade o consumidor final. E eu acho que essa tecnologia também nos aproxima ainda mais desse consumidor. Então, a gente consegue fazer um trabalho muito mais personalizado ali, né, com os nossos consumidores ali, oferecendo mais benefícios, um relacionamento melhor com eles, né?
Então, é nesse sentido, mas principalmente eu acho isso, é oferecer o que eles estão procurando, é entender, poxa, qual é o comportamento, o que o nosso consumidor quer em termos de conteúdo, né, pra gente, e produto, né, para a gente oferecer para ele e atender a sua expectativa. Minari, dando um passo atrás só do que ele estava falando, assim, a empresa, a transformação da empresa, né? Nós estamos agora na terceira geração, né? O Wagner ainda muito presente lá, até porque é impensável a empresa sem ele lá. Mas agora tem o filho, cuida, né? Já é uma outra geração com uma outra visão, né? De mercado, de produtos também, né? Então tem essa transformação dentro da empresa, na parte diretiva, né? Com uma visão já mais nova também, né? Que aí enxerga o mercado, né? Mais digital, vamos dizer assim, né? Toda essa preparação, esse trabalho que nós estamos fazendo no nosso atendimento, na nossa estrutura de atendimento, também é uma preparação para isso. Né? Sim. Né? Esse investimento lá no nosso atendimento, nas nossas equipes. Né? Então, nós estamos procurando nos aperfeiçoar, formatar nossas equipes de uma maneira melhor, né? Mais próxima do que o mercado que o mercado está se mostrando para nós agora. Né? Então, a empresa está se transformando também. Assim, internamente, nós estamos vivendo lá um boom lá de novas ideias, novos caminhos, um entusiasmo renovado. Então, é isso legal. Que a gente está vivendo nesse momento lá na empresa. Né? Então, às vezes, assim, as pessoas até lá não perceberam assim ainda, porque tem muita coisa que está nascendo agora lá. Né? As novas equipes, o povo lá todo entusiasmado, e essa estruturação toda para que a gente possa daí, a partir disso, né, com esse mundo do streaming, seja ele, né, via internet, seja um sinal digital terrestre, seja um sinal digital via satélite, a gente está pronto para qualquer tecnologia dessa. Né? E é isso que a gente quer estar preparado. Todos nós estamos investindo muito nisso hoje. E a Centro sempre foi de vanguarda, né? Isso que é incrível. Até voltando, né, essa questão, poxa, hoje são mais de são entre 10 e 12 mil ISPs, provedores, né? Então, é um mercado muito grande, né? E que a gente está olhando com bastante cuidado para esse mercado. Né? Então, essa primeira experiência também já nos trouxe uma série de feedbacks. Então, assim, a gente já tem olhado para eles de uma forma diferente. Por quê? Porque uma próxima geração ela já vem, né, com melhorias necessárias para atender ainda mais esse mercado de provedores, né? Porque o nosso departamento comercial tem feito lá um trabalho muito grande com o pessoal do ISP. E aí, especialmente a Ana e a Thaís, são as duas que têm cuidado disso, eles têm feito um contato e aí esse feedback, né? Eles falam, olha, mas eu queria um produto assim, sabe? Isso aqui funciona muito bem e tal, aí nós estamos colocando o nosso produto, eles estão usando, aí estão dando um retorno positivo, que está deixando a gente muito feliz. Muito né? Mas, então, essa integração dentro da empresa também, do departamento comercial, com a parte de engenharia, com o pessoal do marketing. Então, isso também já está trazendo benefícios lá dentro. Né? Então, tem surgido bastante novidade lá. Nós estamos bastante esperançosos. Aí a tendência é o mercado de streaming crescer, né? Cada vez mais. Né? Não dá à medida que a estrutura de internet cresce no Brasil, né? Hoje a gente fala de regiões longínquas, mas como eu visito bastante, o meu trabalho quase que é visitar os clientes aí por todo lado. Né? Então, a gente vê, há uma transformação digital no Brasil. Isso é verdade. Isso não é só... Porque às vezes as pessoas vendem uns negócios que não está acontecendo. Esse ponto é muito interessante. Você vê isso, Hélio? Você vê a transformação digital? Onde que você vê? Fala para mim, assim, especificamente, lugares que você vê a transformação digital, a coisa mudando, assim. Porque isso é muito interessante para o pessoal, vindo de alguém que conhece o Brasil como você conhece. Verdade. Ainda, estou dizendo o interior do Brasil. Né? Nós temos aqui, nós estamos falando aqui da nossa região, da região sudeste, já são, né, as cidades são muito próximas, então as estruturas chegam meio que fácil, né? Então a gente está falando de um lugar onde já você vê no interior do estado de São Paulo, você vai ver que tem internet para todo lado, né? Não tem mais assim, né? É possível você assistir TV por streaming sem muito esforço, não é? No Nordeste tem uma empresa nordestina que fez uma implantação lá de fibra ótica. Que ele inundou o Nordeste inteiro. Né? E, engraçado, é um parceiro nosso. Essa empresa hoje é uma das maiores, né, do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. E
proprietário dessa empresa cuidava da manutenção dos computadores da Centro. E quando nós éramos pequenininhos, Uau. ele também era pequeno. Sabe, né? sabe E que ele tá lá- eu escutei essa história, eu não acreditava. Eu fui um dos provedores de São José dos Campos Aham. e a pessoa falou para mim assim, sabe que essa pessoa trabalhava ali O com o pessoal Roberto, da o Centro? É verdade. Um amigo, um caro amigo. Eu acho que esse trabalho que hoje os anteneiros fizeram de levar informação e entretenimento para o Brasil inteiro, os ISPs hoje estão fazendo para levar acesso. Sim, Exato. sim. Então, assim, no final das contas, um vai dar a mão para o outro, É. porque Então- com o streaming chegando, ele chega ali na ponta. O Exato. streaming chega, né? Mas aí, já puxando um pouco a brasa para minha sardinha, o que tem a parabólica hoje, né? Então, falar, mas então o streaming e a parabólica são concorrentes e tal, né? Não. A parabólica é um sinal gratuito, né? Então é o seguinte, não tem nada mais barato que uma coisa de graça, né? É, o streaming, sem apesar dúvida. de ser muito barato, e é muito barato, ele tem que pagar, né? É. Precisa de uma estrutura, se acontecer algum problema, a pessoa fica sem sinal. A parabólica funciona, né? Funciona há mais de 40 anos no Brasil, sem nenhum caso de, não parou de funcionar, está dando mau contato, não sei o que, não tem. Então a parabólica tem o lugar dela, né? Uma oferta de quase 100 canais gratuitos que a pessoa pode assistir. O streaming tem uma gama de possibilidades, porque não é só assistir TV, né? Tem todo um trabalho, uma estrutura de internet, de acesso para as pessoas, né, se encontrarem com o mundo na internet. Então, isso não é só TV, né? Agora, TV, lógico que é a cereja do bolo. Todo mundo quer assistir um filme, Claro. e não quer assistir no celular, né? Quer assistir numa tela grande. Quando você quer assistir, você quer sentar diante de uma tela grande e assistir um negócio estável, que funciona. Então, há uma estruturação grande de fibra por todo o Brasil, né? Não é só no Nordeste, né? Que no Nordeste, como aonde tem uma demanda grande, tem uma grande oportunidade. Sim. Como não havia estrutura lá, quem investiu em estrutura fez sucesso, né? É o empreendedorismo, né? Então enxergou a oportunidade. Mas isso acontece. Os estados do sul do Brasil são muito estruturados, né? Desde sempre, são sempre, Sim. né? Assim, conhecidos pela organização, pela maneira, né? São estados muito sérios, assim, não que os outros não sejam, mas eles são realmente, pela cultura deles, muito organizados. Então também tem uma estrutura ali, é possível. A região oeste do Brasil, né, já são distantes, as cidades são muito longe uma da outra, essas estruturações às vezes são mais difíceis, mas também o agro está impulsionando essas regiões de uma maneira espetacular, porque existe, né, tem meios de financiar isso. Tem recursos, né? Tem recursos, né? Então, como eu disse, essa transformação digital vai acontecendo por causa das várias coisas que tem no Brasil. E olha que o Brasil é um país complicado, com seus altos e baixos, né? A economia parece que vai, daqui a pouco volta. Então, as empresas brasileiras vivem um processo de sofrimento também por conta disso, né? Mas as coisas vão acontecendo. E a gente acredita no Brasil, sempre acreditou. A Centro é uma empresa brasileira, com profissionais brasileiros, o dono é brasileiro, né? Temos equipe própria de software, fabricamos nosso produto, temos uma fábrica em Manaus, né, com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, com máquinas de última geração. Somos capazes de produzir qualquer produto eletrônico que você falar, a nossa fábrica tem a capacidade técnica de produzir, tem uma equipe para isso. Então, é uma empresa que acredita no Brasil. Exato. Então, a gente acredita também que essa transformação digital vai trazer ótimas oportunidades, né? Então, essa associação aqui com a Habitus é justamente para também abrir o nosso olhar. Né? O que a gente precisa enxergar melhor? Temos que nos associar a pessoas que também têm um olhar desse, né? que enxerga, que vê as oportunidades, que precisa de gente que atue, para a gente poder atuar, né, nesse mercado. A gente, como Habitus, muito mais que associação, o que a gente está tentando fazer é construir uma comunidade. Né? E dentro da comunidade, todo mundo tenta fazer do assunto principal, que no nosso caso é TV, algo melhor. Então, o nosso papel hoje é trazer esse tipo de experiência, né? Esse tipo de pessoas, né? que a gente conversa, que a gente conhece, para que todos conheçam. É por isso que essa junção da experiência das pessoas, das empresas e da necessidade de fazer o mercado ficar melhor como propósito, faz com que esse tipo de informação seja muito valioso para todo mundo.
Então, assim, Hélio, para mim a última pergunta, você com 45 anos de experiência, acho que você passa na sua frente assim a história toda, né? Desde lá atrás até agora contando, que você passou contando. Quais foram os momentos assim que mais te cativaram, que você fala, cara, que bom ter trabalhado com isso e que te faz levantar todo dia empolgado, falar, cara, isso aqui tem um propósito e é nisso que eu vou ficar. Olha, realmente, quando a gente começa a nossa carreira, vamos dizer assim, né, a gente não imagina os caminhos que a vida vai tomar, né? Quando eu comecei lá no início, lá nessa empresa, estava começando o negócio da parabólica. Logo, assim, alguns anos, 2, 3 anos, começou. E o dono lá dessa empresa era um alemão mesmo, Sim. que era um visionário. E ele nos dizia assim, ó, esse negócio da parabólica vai transformar o Brasil. Ele falava isso para a gente. Ele falava, isso aqui vai movimentar uma quantidade de recursos absurda. E a gente falava, mas será possível que isso é verdade? A gente escutava, eu ainda jovem, 20 anos de idade, 20 e poucos anos de idade. Puxa vida, mas isso vai acontecer? Pois eu vi acontecer. Olha, né? Começou, como eu falei, com essas antenas que custavam verdadeiras fortunas e acabou se transformando num produto muito popular, né? Que tanta gente assiste televisão. Hoje você olha para trás e vê assim, puxa vida, eu participei junto com tanta gente boa, né? Tantos amigos, colegas, companheiros de trabalho, não só os que trabalharam comigo, os concorrentes também, que também a concorrência é saudável e nos faz também crescer, e né, que se tornaram amigos, tenho muitos amigos nesse mercado. Então, assim, a minha vida, como né, o tempo todo trabalhando com isso, me fez uma pessoa feliz, por olhar, por participar de um projeto da Centro, onde eu entrei, que era já uma empresa que se estruturava de uma maneira muito bem feita, e eu participei do crescimento todo da empresa ao longo desses anos. Então, quando eu olho para a Centro, assim, né, eu não sei se eu sou filho da Centro ou se ela é um filho, né, que eu ajudei a cuidar, né, mas olhar assim pelo respeito que a gente adquiriu no mercado, sim, pelo respeito com que o nosso patrão nos trata como profissionais lá dentro da empresa, nos reconhece, né? E aí eu viajo pelo Brasil e todo lugar que eu vou eu sou muito bem recebido. Eu penso num povo bom, esse povo de instalação. Nossa, então eles contam histórias, negócio de cair no telhado, não sei o quê, aquelas coisas, tem tudo, tem um monte de histórias, né? Então, assim, todo lugar que eu vou, eu sou muito bem recebido, eu sou, assim, muito bem tratado, e eles têm, assim, vêm conversar com a gente, olha, e agora, vocês deviam fazer isso, fazer aquilo, tem umas ideias espetaculares, tem umas absurdas também. Então, a gente, realmente, eu me sinto uma pessoa feliz por ter visto tudo isso, e sou mais feliz ainda por ver que vem mais coisa, né? Tem mais gente entusiasmada e eu não posso ficar parado, né? Porque tem gente empurrando, e aí, Hélio? Você, né? Não, vamos lá. Eu brinco, às vezes, quando eu começo a minha apresentação, às vezes, em algum lugar, eu falo, olha, eu participei da transmissão da posse do Dom Pedro I, mas eu estou aqui. Né? Então, nós estamos, assim, com um ânimo renovado, né? Que legal. Nesses dias. Olha, realmente... eu posso dizer assim que eu sou um profissional feliz. Que bom. Nessa aí da Paraíba, nós estávamos para Cajazeiras e nós paramos num posto para abastecer. Aí o frentista bate assim, fala, posso tirar uma foto, né, com o Hélio? Você me conhece? Tal? Sim, ele era um instalador. Nas horas vagas, ele era instalador. E aí ele reconheceu o Hélio ali no carro. Com você, não sei o que, aí vai tirar foto com o frentista. Ele até iria participar do evento no outro dia. Amanhã eu tô lá, legal, vamos lá. Mandou um vídeo, ligou na hora para um outro amigo instalador ali na hora. Olha quem tá aqui comigo. Então, bom, vou contar só um caos. Eu sou contador de caos. Aconteceu comigo, uma vez, estava eu com a minha esposa lá na pousada do Rio Quente. Dentro da água lá, e vinha um sujeito assim, e eu estava sem relógio, e eu perguntei para ele, meu amigo, por favor, que horas são? E ele olhando no relógio falou, são 10:06. Você é o Hélio da Centro, né? Minha mulher olhou para mim, rapaz do céu. Aí ele queria que eu fosse jantar com ele, que ele era instalador, e ele me conhecia. E ele veio lá, ele veio pro meu lado para falar comigo. E eu perguntei a hora para ele. Então, acontecem essas coisas assim. Então, isso é espetacular. E, Miki, você agora... Última pergunta para você. Para mim, assim, está sendo delicioso aqui esse bate-papo,
porque faz parte da minha história também. Sim, Esse sem mercado faz dúvida. parte da minha história e é gostoso escutar as histórias do mercado, né? Coisa que sim. me formaram lá atrás, quando Aham. eu era um moleque lá de 20 e poucos anos começando nesse mercado. Mas se você fosse falar hoje, qual é o grande diferencial que faz com que a Century seja a Century? Em poucas palavras, qual seria esse diferencial? O slogan, ele traduz muito isso. O Brasil se liga aqui. O diferencial é essa capacidade da marca de se relacionar com pessoas. Nos pontos que a gente não imagina que existam. Então, quando a gente passa ali no sertão da Paraíba e tem uma casinha no meio ali da estrada, em que a próxima casa está a quilômetros de distância, e a gente vê uma antena, Century. A gente entende o porquê do Brasil se liga aqui. Não é um slogan com um apelo de comunicação que é incrível, mas eu creio que é isso, sabe? Essa capacidade. Até a gente estava comentando, mas muitas pessoas só viram o Baggio errar o pênalti. Ou assistiram a final, né, da novela lá, Avenida Brasil. O primeiro Pantanal passou na O Parabólica. primeiro Pantanal. Ou seja, só puderam acessar esses momentos históricos e tantos outros porque existe a Century. Nós estávamos nessa viagem mesmo, né, e tinha uma cidade ali perto de Cajazeiras com uma antena na praça. E uma caixinha onde as pessoas se reuniam naquela pequena cidade para assistir televisão. Né? Então, é uma marca que ela é muito mais do que uma provedora de produto. Né? Ela é uma provedora de cultura, né? De esperança, de informação, de integração, de comunidade. O que a Bots faz hoje, né? Com esse ecossistema tremendo, incrível, é o que a Century fez com pessoas, com vidas, né? Integrando pessoas que não tinham a mínima condição de ter acesso ao que nós temos tão facilmente. Né? Então, isso para mim é espetacular, né? Eu não trabalho há tantos anos, eu estive com o grupo por 17 anos num outro segmento, mas assim, ver, né, esse trabalho da Century, né, na história da vida das pessoas e do país, né? É uma história construída dentro do país, né? Uma história não contada. Sim. Né, dentro dos livros agora de contada, história. né? Contada agora. Contada. Então é maravilhoso, né? Isso nasceu de uma visão empreendedora, de alguém que acreditou e que trabalhou muito, né? Junto com pessoas que também trabalharam muito. E outras que estão chegando, né? Eu estou ali há 5 meses, de volta, né? Para a família, né? Para o grupo, eu falo, né? Para a gente construir de novo um futuro baseado nesses princípios, nessa forma de pensar. E Negócios do ponto que nós estamos. onde nós estamos hoje. Então, isso é maravilhoso. Gente, eu ficaria aqui horas conversando sobre isso. Tem muita história para falar sobre esse mercado, mas para mim foi um grande prazer receber vocês aqui. Como eu disse, vocês são de São José dos Campos, mesma cidade que eu, fazem parte da minha história. O tempo todo, eu sempre trabalhei do outro lado da mesa, né? Eu sempre trabalhei vendendo, então eu estava sempre ali conversando com o Toboni, com a Débora, com o pessoal da Century. Por muito tempo, quando trabalhei também na Vision Tech, também era amigo das pessoas da Century. Então, assim, para mim foi um grande prazer. Mikio, Hélio, muito obrigado pela presença de vocês. Espero ter vocês aqui por muito mais vezes. Será sempre uma alegria. Estamos à disposição. A Century, nós como profissionais, né? E prazer encontrar com você novamente aqui, bater um papo, né? Aprofundar os assuntos, né? E você também sempre bem-vindo lá na Century com a sua contribuição, que você também contribui muito conosco lá, com o seu conhecimento, com tudo que você tem também para nos oferecer, tá? E estamos aí. À disposição. Tá? Muito obrigado mesmo. Você é muito querido lá, viu, Mina? Obrigado. Meu parceiro muito querido. Obrigado mais uma vez ao espaço. É você, a Bots, né? E a Sue, enfim, por essa oportunidade. Realmente, como ele falou, né? As portas da Centro estão abertas aí para vocês. Obrigado por essa parceria. Tenho certeza aí que faremos muitas coisas incríveis juntos aí, né? Dentro dessa comunidade aí. Prazer enorme. Muito obrigado. Prazer é nosso.